Alô, gente querida, gente amada, gente do bem, gente de boa vontade, todos aqueles que se identificam com a propensão para a bondade, a verdade, a justiça e o amor, recebam todo o meu amor e carinho e identificação fraterna. Vocês são os meus irmãos, vocês são a minha igreja e eu sou parte da igreja que vocês constituem, meus amigos queridos, em qualquer lugar da terra, com religião ou sem religião, batizados no entendimento e na compreensão, no acolhimento do amor de Deus e na apreciação da existência de gente boa como você, a saber, os seus irmãos, com a graça de Deus. E eu inicio esse dia sem perda de tempo. É uma sequência do Evangelho de Mateus, que começou no capítulo 1, verso 1, no início deste ano, e nós estamos agora no capítulo 6, falando sobre oração. Depois de termos passado, quem fez a viagem tem que fazê-la toda para poder entender. Isso aqui tem começo, meio e fim, tem sentido. Quem chega aqui só num dia, caiu de paraquedas e ouve só aquilo ali, a menos que todo dia eu faça uma recuperação recapitulante de tudo que eu disse, você cai no vazio. Então, eu recomendo de todo o coração que você vá para o início e faça a sequência inteira, cresça, deixe de ser um indivíduo de loterias e de magias e de biscoitinho chinês que lê aquele papelzinho e acha que é a revelação de Deus, ou das antigas caixinhas de promessa, ou dessa bibliolatria horoscopista de quem abre a Bíblia, bota o dedo em cima e diz: vou ver o que Deus me falou hoje. Para com magia. Você foi chamado para trazer diante de Deus e praticar um culto racional, para aprender, para crescer no entendimento, para aumentar, para se dilatar, para melhorar, para ganhar uma cognição infinitamente superior à que você possuiu até o dia de hoje. Então, por favor, tem que ser de carreirinha, vá para o começo e siga comigo. Você será transformado indubitavelmente. A mente de Cristo vai nascer em você, se você fizer algo assim. E eu, toda vez aqui, desde o capítulo 5, que eu tenho feito recapitulações, mas não dá. Eu estava vendo outro dia, eu fico às vezes meia hora tentando reatualizar o que eu falei recentemente para os que caem de paraquedas e não querem ter o trabalho de ir lá para o início e aprender tudo. Eu não vou mais conseguir fazer isso porque eu tenho tempo. E não tenho tanto tempo. Eu quero chegar aonde eu preciso chegar e você se esforce para acompanhar. Nós estamos lidando aqui, quando Jesus diz: guardai-vos de exercer a vossa piedade, a vossa justiça, a vossa espiritualidade, ou a vossa religiosidade, diante dos homens, com o fim marqueteiro, publicitário, de ser vistos pelos homens, de ser vistos pelos homens. Não, parem com isso, não façam assim, é o que Jesus ensina. E você podia estar infinitamente além de tudo isso, minha amiga, meu amigo, se parasse e realmente começasse a ser alguém para quem o Evangelho faz sentido. E a advertência dele, nesse capítulo 6, verso 1, tem a ver com o fato de ele escolher 3 temas especiais para ilustrar, sobretudo, o que estava acontecendo ali com aquelas pessoas que estavam à volta dele o tempo todo. Então, o que é que ele diz? Ele elege o tema do dinheiro, da doação de dinheiro, ele elege o tema da esmolas, portanto, que foi o primeiro tema do qual ele tratou, e agora ele nos introduz no segundo tema dessa hipocrisia
da religiosidade, da espiritualidade, da falsa piedade, da justiça própria, que é a oração. E diz, não sejam, porque se vocês se tornarem como os hipócritas, vocês vão se tornar hipócritas. A oração dirigida e conduzida com a motivação publicitária, marqueteira, de aparência e de demonstração, transforma de maneira negativa o seu caráter. Você vira um ente mascarado, que é o que hipócrita significa. É mascarado, é persona, que perde a alma, que perde a pessoa. Quando você vive para construir uma persona, você perde a sua pessoa. Ao perder a sua pessoa, você perde a sua alma. A sua alma é a sua pessoa. E você terá tanto mais alma quanto mais íntegra for a sua pessoalidade, a sua individualidade caminhando num processo de individuação, ou seja, de fazer de você o você que você ainda nem descobriu que é. Mas o objetivo divino do Evangelho é levar a gente à plenitude da nossa individuação, que vai acontecer quando nós, em processo crescente, assimilarmos e absorvermos a imagem de Deus em Cristo Jesus como identidade, expressão visibilizada pelo nosso olhar, pelo nosso pensar, pelo nosso sentir, pela nossa emoção, pelo nosso caráter, pela nossa atitude, pelo nosso comportamento, pelo nosso ser, pelo nosso modo de ver, de olhar e interpretar, pelo desenvolvimento da mente de Cristo na gente. Da mente de Cristo na gente. Esse é o objetivo do Evangelho. É me fazer profundamente humano. E tanto mais humano eu serei, quanto mais eu me assemelhe a Jesus, que é o homem dos homens, é o Filho do homem. É o que o homem deve ser. E tanto mais quanto eu me torne humano, conforme a humanidade de Jesus, mais divino eu me torno. Porque em Jesus eu sei como eu devo ser. E eu sei como Deus é. E sabendo como eu devo ser e como Deus é, eu também entendo que quanto mais humano eu me torne, segundo Jesus, mais divino eu me torno, segundo Cristo Jesus. Pelo amor de Deus, isso é algo que eu repito, porque o indivíduo que entende isso, corta um nó górdio, começa a perceber o significado de ser chamado por Deus. Não é para frequentar um lugar, nem uma igreja, nem para dar dízimo, nem para ficar dando a Deus para o teto de nenhuma edificação chamada templo. Não é para nada disso. Isso aí é tão idiota que não é possível que vocês achem que o Deus eterno vocacionou vocês para algo tão patético quanto esse tipo de materialização fanfarrista e idiótica. Não é possível que vocês acreditem que Deus queira isso de vocês. É chocante para mim imaginar que no máximo seja até aí que vocês cheguem. É uma loucura. Porque não é. Aí aqui Jesus diz, olha, vocês são chamados não para terem uma vida de religiosidade aparente, mas para nutrirem uma espiritualidade das entranhas do ser. E que seja como Jesus ensinou a viver, a praticar, a olhar, a pensar, a sentir. Se vocês não se desenvolverem nessa direção, vocês são apenas o maior desperdício humano. E tem mais, existiria modos de viver muito melhores e mais superiores do que esses que vocês adotaram. Podiam pelo menos ser excelentes cientistas, poderiam pelo menos ser ótimos professores de alguma coisa, poderiam ser muito bons engenheiros, matemáticos, físicos, calculistas, biólogos, médicos, professores, servidores públicos, políticos, mas fazendo alguma coisa com alguma excelência na vida, do que se tornarem esses crentelhos da idiotice. Vocês são os pelos pubianos da burrice, parem com isso. O chamado de Deus em Jesus é sublime, é divino, é elevado. Não aceite se tornar o pelo pubiano da mediocridade infernosa que tem sido apresentada a vocês como chamado para a vida. Pelo amor de Deus. E Senhor, ajuda algum
de nós, alguém entre nós, alguns de nós, ou muitos de nós, a entendermos juntos a tua palavra. E agora aqui, continuando sobre oração, e o próximo tópico a gente vai tratar dele, que será o jejum e a separação desses tempos de consagração. Isso vem depois, quando eu terminar aqui sobre oração. Esse já é o nosso 5º encontro falando sobre oração. Do ponto de vista de Jesus, que é a nossa chave hermenêutica, a nossa chave interpretativa. E aí a gente chegou ao verso 7 do capítulo 6, quando Jesus diz: e quando orardes, e orando, ou quando orardes, não useis, não pratiqueis as vãs repetições. Quando vocês orarem, não transformem a oração numa mantra. Não transformem a oração em mantra. Quando vocês orarem, façam da oração a expressão mais sincera, honesta, clara, objetiva, definida do coração de vocês na presença de Deus. Não maqueiem orações, não melhorem orações, não decorem orações, não façam nenhum tipo de construção, de arquitetura de oração, não ensaiem orações, não façam nada disso, porque a oração tem que ser uma espécie de ejacular da tua sinceridade espiritual mais profunda. Tem que ser um esguicho do teu ser na presença de Deus, o Pai. Ela carrega uma perspectiva de natureza eterna, portanto, existencial. Ela habita o momento do ser, fundado, calcado, ancorado na certeza da sua fé. Expresse isso em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Portanto, diante de Deus também, seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Vocês são flagrantes totais, nós somos, na presença de Deus, nós existimos do avesso diante de Deus, então pare de querer mascarar qualquer coisa, melhorar qualquer coisa, seja você, porque você é quem Deus vê. Você é o ser que é diante de Deus, e até a pessoa que você pode ser e não se tornou ainda, já é potencialmente diante de Deus, e Deus enxerga quem você pode ser, mas não teve coragem de caminhar para se tornar. Mas se você quer que a sua oração seja o que eu disse ontem, que ela é esse elemento de formação do ser, à medida em que a gente ora, a gente se transforma. Frequentemente, as pessoas oram esperando que pela oração elas transformem as circunstâncias, o meio ambiente, ficam orando, olhando para fora para ver se houve alterações históricos, circunstanciais, ambientais, relacionais ou de qualquer outro tipo, quando na realidade a oração tem a ver com o que eu posso fazer de mim para o bem ou para o mal. Como Jesus disse, quando vocês orarem, cuidado para que a oração não seja hipócrita, senão ela torna vocês hipócritas. Sereis hipócritas pela oração hipócrita. Sereis verdadeiros pela oração verdadeira. E eu dei inúmeras ilustrações disso ontem.